Fala galera, vamos para a nossa segunda aula. Essa aqui vai ser uma aula para a gente falar especificamente dos tipos puros ou tipos ideais de dominação legítima, segundo a sociologia de Max Weber. Vamos lá. Para isso, para discutir esse assunto, a gente vai utilizar como texto base aqui, como referência principal, o texto do próprio Weber chamado Os Três Tipos Puros de Dominação Legítima, que pode ser encontrado esse texto na obra organizada pelo Gabriel Kohn, Sociologia. Primeira definição aqui de dominação e a diferenciação entre dominação legítima e poder simples. Ele vai dizer, então, que a dominação legítima seria essa possibilidade de encontrar a obediência a uma determinada ordem, onde a gente teria, então, duas partes, aquele que ordena e o que aceita obedecer. Ela vai diferir de uma relação de poder simples, porque além de existir, uma certa continuidade, uma certa estabilidade, embora possam haver conflitos pequenos, mas esses conflitos são resolvíveis, nesse caso da dominação, é que a gente tem que pensar o seguinte: a dominação é um tipo de poder? É um tipo de poder. Só que ela se distingue de qualquer modalidade de poder, justamente porque no caso do poder, você não tem uma legitimidade constituída. Isso significa basicamente que eu poderia utilizar de métodos, de meios violentos para poder fazer alguma pessoa, a fazer aquilo que eu quero que ela faça. Ou seja, essa ideia aqui de que um ordena, de que o outro deve obedecer, no caso do poder simples, pode ser feito através de meios aqui de coação, de violência. Então, nesse caso, não é exatamente o que ele está chamando aqui de dominação legítima. Além do que, existe aquela questão da estabilidade. Esse poder simples, ele pode ser, no caso ali, pontual. Então, um assaltante que coloca a arma na sua cabeça e fala para você passar a bolsa, o relógio, a carteira, sei lá o que, ele está, de fato, ali exercendo um poder, mas não é uma dominação legítima. Por quê? Porque não há uma estabilidade naquilo. Assim que ele vai embora, que ele tira a arma da sua cabeça e tal, você já toca a sua vida, não vai aceitar as ordens dele se ele aparecesse ali sem arma e qualquer coisa do tipo, Então, nesse caso aqui é um poder simples, não é uma dominação legítima. A gente tem que entender essa questão de dominação legítima aqui, é porque às vezes essa palavra, dominação, leva a uma ideia de violência extrema, brutal, mas no caso do conceito que ele utiliza, não é por esse caminho, não. A gente tem que entender de outra forma. Até que às vezes essa palavra dominação vai ser até traduzida, talvez até simplificada, como autoridade. Então também podemos perceber aqui, ou às vezes liderança também, no ramo da administração tem muito isso. Então tem que tomar cuidado com relação ao que ele está chamando aqui de dominação legítima, com o poder e com esse outro significado de dominação que é utilizado na linguagem aí do senso comum. Enfim, e ele vai dizer que a dominação, então, legítima para funcionar, ela vai depender aqui de certos aspectos. E são 3 aspectos principais, porque ele também vai fazer aquela teorização do tipo ideal, dividindo os tipos de dominação legítima. Então, no primeiro caso, ele vai pensar aqui que um dos aspectos a serem considerados para essa dominação funcionar seriam a respeito das vantagens, das desvantagens úteis por parte daquele que obedece. Então, não só quem manda se beneficia nessa relação aqui, mas também quem obedece. Ou seja, a pessoa ela pode ganhar alguma coisa com aquilo ou ela vai deixar de perder algo. Então, quer dizer, a sua ação ela tem uma consequência. A gente pode pensar numa relação entre professor e aluno. O professor pede lá um trabalho para vocês fazerem e aí exige, e você pode aceitar fazer ou não fazer. Nesse caso aqui, você vai geralmente aceitar fazer porque você tem ali uma vantagem ao obedecer essa ordem. Que é qual? Receber uma nota, poder passar de ano, ser aprovado na disciplina, pegar seu diploma enfim, é isso.
né? Agora, se você não fizer, aí você arca com as consequências negativas de não ter obedecido. Então, é pensada aqui essa ideia de vantagens e desvantagens. Um outro aspecto que entra aqui na questão da dominação legítima seria, então, uma obediência relacionada ao costume, relacionada a um hábito cego, né? Ele vai depois diferenciar essa como tradicional. Nesse caso aqui, você, você faz aí o que o professor está pedindo, está mandando, está ordenando. Não porque você calcula vantagens e desvantagens, porque é comum os alunos obedecerem ao professor. Então, aí nesse caso, você está agindo aqui, obedecendo de maneira tradicional. Ou também, você também tem um outro aspecto aqui que entra para a obediência, no caso da dominação legítima, que seria o puro afeto. Ele fala a inclinação pessoal do súdito, né? Então, nesse caso, um líder religioso, em que você reconhece, né, que esse cara tem um certo carisma, você tem alguma simpatia por ele, né, você tem uma sensação que você deve obedecer. Então, nesse caso, seria puramente sentimental, né? Essa obediência ela vai acontecer dessa forma. Se fosse só isso, né, o Weber vai dizer, seria muito instável. Então, a dominação legítima, ela também se constitui, ela também se entrelaça em bases jurídicas para poder manter justamente essa estabilidade, essa continuidade, né, e ser legitimada de acordo com uma ordem social em específico. E nesse sentido ele vai diferenciar, ele vai estabelecer aqui uma diferenciação de tipos ideais ou de tipos puros. Tipo ideal e tipo puro, gente, é o mesmo significado, é a mesma coisa. Tanto que no texto, no título do texto que a gente está utilizando aqui, ele fala, né, os 3 tipos puros de dominação legítima. Ele não fala os 3 tipos ideais, às vezes usa puro, às vezes usa ideais, é a mesma coisa. Então, os tipos puros ou ideais são 3. Dominação legal, às vezes também chamada de racional legal, dominação tradicional e dominação carismática. Sendo que a tradicional e a carismática não seria uma dominação, talvez aqui, racional. É por outros motivos aqui. Apenas a dominação legal, ela seria, nesse sentido aqui, racional. Vamos lá ver uma por uma, então, como que ele estabelece essa diferenciação entre elas aqui. No caso da dominação legal, racional, né? Legal tem a ver com leis, tem a ver com ordens estabelecidas, inscritas num corpo de Estado ou numa empresa, por exemplo. Então, pode ser sim uma lei escrita, pode ser uma lei consuetudinária, uma lei baseada nos costumes, mas nesse caso a gente pode acabar entrando no tipo de dominação tradicional, mas a dominação legal é essa mais comum nas sociedades modernas, com esse processo de racionalização que ele vai falar, né, a respeito da modernidade. Então, nesse sentido, você não estaria obedecendo a uma pessoa, mas a uma regra, né? Essa regra ela vai ser reconhecida pela comunidade e também ela vai determinar, ela vai estabelecer qual é o limite da obediência que você vai ter, né? Não é uma obediência ilimitada. E a regra é que ela também vai valer para aquela pessoa, para aquele sujeito que está emitindo também. Então, quem manda também deve obedecer, nesse caso aqui, da dominação legal de uma lei estatuída. Então, nesse caso, ele vai dizer, é uma dominação estável, ela é duradoura. Por quê? Porque ela vai se estabelecer, ela vai se enraizar nessas ordenamentos, nessas normas que são criadas, que são estatuídas, ou seja, sancionadas pela própria comunidade, e o poder da autoridade ele é garantido dentro das próprias leis. Nesse caso vai existir também ali a questão da competência, ou seja, a pessoa que manda, ela é competente, teoricamente, para poder mandar, né? Ela tem que demonstrar uma certa habilidade, ela tem que demonstrar alguma coisa técnica, nesse caso aqui, para ela poder ocupar esse lugar. E o exemplo mais
expressivo, o tipo puro, né, que ele vai falar, o tipo ideal, seria a própria burocracia. A burocracia seria um tipo de dominação legítima, seja ela no Estado, seja ela na empresa privada, onde você tem lá o estabelecimento de divisão de rotinas, de funções, de tarefas, uma execução, né, dessas tarefas. Depois, no outro vídeo, a gente vai tratar mais pontualmente sobre a questão da burocracia. Nesse caso aqui, o funcionário ele vai acatar as leis, as ordens do chefe, justamente porque ele está, esse chefe, né, a posição hierárquica que ele ocupa lá, ela está instituída legalmente, né, pelo contrato lá da empresa, enfim, que a pessoa atua, que ela trabalha. Tanto no caso, então, vale para uma empresa pública como para uma empresa privada. Os dois casos aqui, eles acabam entrando também. Então, a burocracia é o tipo mais importante, é o mais exemplar que a gente tem aqui de uma dominação legal. Mas ele observa que ela não é um único tipo de dominação legal. Quando você tem uma administração por parlamentos e comitês ou colegiados de governo, isso também você está estabelecido ali determinadas regras e tal, né, legislações, então também você está falando sobre uma modalidade de dominação legal. E ele vai dizer que nenhuma dominação vai ser completamente burocrática, porque mesmo quando você tem um Estado que ele é composto lá por funcionários que fazem esse papel do burocrata, nessas funções aqui, você precisa ter, por exemplo, às vezes uma monarquia, seja ela constitucional, seja ela absolutista, você tem lá um rei, um monarca, então, que ele não foi escolhido, não foi eleito, aclamado, por exatamente ter essa competência técnica aqui para mandar. Embora ele também não esteja acima das leis, no caso aí de uma monarquia constitucional. Ou no caso de um presidente, esse cara é escolhido, o Weber vai dizer, às vezes, por seu caráter aí carismático. Você vota lá no cara, então ele é escolhido por seu caráter carismático, e não necessariamente pela sua competência de estar cumprindo essa função aqui na dominação legal. Essa tirinha aí do André Dahmer, um cartunista aí, também talvez ela traz um pouco aí para a gente entender, ela brinca, né, uma sátira, obviamente, aí feita com os militares, né, do exército aqui. Então, por exemplo, lá você tem lá uma estrutura burocrática, né, onde tem um juiz que tem uma função específica, e você tem lá o braço armado do Estado, né, a segurança interna e externa, né, feita pelo exército e pelas polícias. Então aí o cara, que absurdo, querem nos impor uma democracia. Mesmo aquele que vai executar as leis, mesmo aquele que vai executar uma determinada ordem, né, determinada norma, determinada lei, ele também precisa, quando é uma dominação legal, obedecer essa mesma lei. Ele não pode, então ainda não está acima dessas leis. Então isso também é importante às vezes para a gente aproximar da nossa realidade ou distanciar dela, já que a ideia da dominação legal é um tipo ideal que a gente faz aqui o estabelecimento, né, dessa comparação que a gente tem com a realidade. Esse trechinho aqui do próprio texto do Weber, ele vai dizer: também quem ordena obedece ao emitir uma ordem, a uma regra, a lei ou regulamento de uma norma formalmente abstrata. Então isso seria a dominação legal. E aqui nesse quadro, ele vai estabelecer uma série de características, então, do que seria a dominação legal para cada uma delas. Então, o tipo mais puro, como eu falei, é a burocracia, a associação dominante eleita ou nomeada, órgãos e regulamentos, um estatuto sancionado, quem ordena é chamado de superior, a regra e a competência concreta que vai dizer que esse cara, então, nesse caso, seria um superior. Os subordinados são membros da associação, no caso de um cidadão, então ele é membro do Estado. A obediência não a uma pessoa, mas a regra que está estatuída. Quando se está falando de um quadro administrativo, você tem lá os funcionários nomeados por qualificação profissional. Então aqui entra a questão da competência, né? Qualificação e competência, habilidade
e, enfim, uma apresentação, enfim, formal das técnicas que esse cara teria para fazer isso. Condições de serviço, contrato / pagamento físico, a hierarquia, de acordo com a hierarquia, então, esse contrato ou esse pagamento físico vai ser estabelecido de acordo justamente com as funções valorizadas dentro dessa estrutura burocrática aqui. Administração, trabalho profissional, o dever é o objetivo do cargo. Nesse caso, o profissional, então, ele se dedica, é como se ele tivesse uma certa dedicação exclusiva ao cargo, né? Por que ele está falando isso? Porque às vezes, né, na Idade Média, em outros momentos, aí você tinha os caras fazendo várias funções. Assim, não necessariamente ele ficava só para fazer aquilo, não era um profissional especializado. Aqui, nesse caso, essa atividade que ele exerce deve ser a principal. O ideal, proceder sem influência pessoal e sentimental. Então, na ideia da impessoalidade, que é o mais complicado, né, que é o mais difícil, mas é o que seria desejável para esse ponto de vista aqui da sociedade moderna, burocrática, de uma dominação legal. Dominação tradicional. Essa aqui, ela é bem diferente e até mais fácil talvez de entender, porque ela é uma dominação baseada nos costumes, ela é uma baseada aqui nas tradições, ou seja, naquilo que sempre foi, da forma que é. Ela se relaciona, então, de certa maneira, àquela ação social tradicional, então, que eu repito, que eu sigo as coisas como já aconteceu. Nesse caso, então, você não precisa ter, no cara que manda, uma competência. Não precisa ter uma habilidade. Ele pode herdar o poder, por exemplo, de pai para filho. Então, ele pode participar de uma dinastia. E aí, nesse caso, ele está exercendo uma dominação, né, tradicional. Você não tem, então, estatutos, leis escritas. A própria tradição sempre foi assim, sempre vai continuar sendo. Então, a lei é essa, a regra é essa. Independente se esteja escrito ou não, mas ela já está inscrita nos costumes. Então, nesse caso, a legitimidade ela vai ser constituída pelos próprios costumes. E não existe nenhuma legislação, ou se existe, ela não é o que dá a legitimidade da dominação tradicional. Então, até coloquei como exemplo aqui, a dominação é exercida de pais sobre filhos. No caso, aí, depois que os filhos já se tornam maiores de idade e tal, já são teoricamente, legalmente independentes, então eles não estão mais sobre as tutelas dos pais, mas mesmo assim eles acabam seguindo, né, o que os conselhos dos pais, o que os pais querem, assim, exerce uma ordem e o filho cumpre. Então, assim, a gente tem uma dominação tradicional, uma dominação legítima, ela tem uma certa continuidade, uma certa estabilidade nesse caso. A família patriarcal é um exemplo muito grande, né? Ou seja, onde o homem ele exerce um poder sobre os filhos, mas sobre a mulher também, nesse caso, e não só as pessoas que estão próximas, se o cara for, sei lá, um rico fazendeiro, né? Então ele também exerce um certo poder patriarcal sobre aí os que estão próximos, né? A vizinhança ali, os que dependem dele de certa maneira. O coronelismo, por exemplo, aqui no Brasil, ele entra nessa ideia de dominação tradicional, né? O clientelismo, essa rede de relações pessoais que a gente tem, né? Essa mistura do público e do privado na longa história do Brasil. Então a gente poderia entender que o tipo puro que mais ressalta nesse tipo de relação seria essa dominação aqui tradicional. Também entra nessa categoria padres e pastores e políticos, que ele vai dizer aqui do tipo do sultanato, no feudalismo, também vão exercer um tipo de dominação tradicional. Quer dizer, não existe nenhuma lei, nenhuma norma escrita que esses caras tenham poder sobre as pessoas, mas apenas por serem aqui sacerdotes, por serem aqui pessoas ligadas a uma determinada instituição consolidada tradicionalmente, que se segue esses costumes, então aí nesse caso as pessoas acabam obedecendo. Ele vai inclusive diferenciar
esse tipo de dominação tradicional, né, entre duas modalidades, ele vai dizer, existe um modo patriarcal, que seria essa aí que a gente tem realmente uma dependência extrema de um determinado líder, de um determinado chefe, que ele está ali pelos costumes, né, pela tradição. E no caso aqui do estamental, existe uma dependência menor com esse chefe, porque aí nesse caso você cria uma estrutura estamental, como existia no feudalismo. Então você tinha aquela estrutura e, por exemplo, você tinha lá o senhor feudal, que obviamente ele respeitava, que ele tinha que seguir muitas vezes as ordens, né, do próprio rei, só que ele próprio também tinha que um investimento ou investidura no seu cargo, na função que ele tinha, né, pelo título que ele ocupava, por entender que esse cara tinha um determinado privilégio. Então, a dominação tradicional caminha por esse lado, que o cara teria um privilégio por estar em uma determinada família, considerada de nobre, enfim, e por aí vai. Nesse caso do modo estamental, a gente tem uma proximidade maior com a dominação racional legal, enquanto isso no modo patriarcal ela está mais distante do modo racional legal. E aqui, né, só uma brincadeira mesmo, essa tirinha, outra tirinha do André Dahmer, sobre a relação entre pais e filhos, né, a relação tradicional. Nunca comente no Facebook as surras que você dá em mendigos, Sandrinhos. Por que não, papai? O mundo está muito tolerante, né? Então Weber vai escrever lá: a fidelidade inculcada pela educação e pelo hábito nas relações da criança com o chefe de família constitui o contraste mais típico com a posição do trabalhador ligado por contrato a uma empresa de um lado e com a relação religiosa emocional do membro de uma comunidade em relação a um profeta, por exemplo. Então são os três tipos de dominação, né, nessa frase aqui que ele estabelece. A gente vai falar sobre a dominação carismática logo mais, mas aí a gente percebe a diferença, né? As relações por hábito, por educação, que uma criança respeita o chefe de família, o pai, ela vai ter ali um contraste da relação que o trabalhador obedece o gerente, o chefe, o patrão, por conta de um estatuto, por conta de um contrato que ele assinou quando ele ingressou nessa empresa. Embora a gente saiba que no Brasil, às vezes as coisas são muito complexas e esse chefe da empresa, às vezes ele é visto um pouco como uma espécie de padrinho, né, de pai. Então a gente tem um problema aí nas relações também familiares e afetivas que se misturam nas esferas públicas, nas variadas instituições do país. E aqui nesse quadro também a gente vê uma diferenciação entre o que a gente tem lá da dominação legal. Então o tipo mais puro seria o patriarcalismo, essa ideia do exercício do poder patriarcal. A associação, ela é um caráter comunitário, não é agora um associado ligado, ele não é visto como igual de forma nenhuma. Órgãos e regulamentos vai ser fixado também pela tradição. E o arbítrio a gente pode entender que, bom, o rei quer que seja o fulano de tal que ocupe o cargo aí, sei lá, de ministro, então vai ser ele, porque ele é amigo do rei, né? Então ele é parça do rei e tá por lá. Quem ordena é chamado de senhor e os subordinados são chamados de súditos. A obediência, ela se dá por fidelidade, não exatamente à pessoa, mas ao lugar que a pessoa ocupa. Essa é uma diferença aqui que a gente vai ver da carismática. Então é o lugar que ela ocupa, e esse lugar que ela ocupa seria ligado à ideia de tradição, então por isso ela está lá. No quadro administrativo a gente vai chamar de servidores, dependentes, parentes, amigos, então relações próximas, mais íntimas desse líder, né, dessa autoridade aqui, que está no topo aqui da escala da dominação tradicional, seja por posição, seja por privilégio ou dependência pessoal, como na maioria das vezes. Condições de serviço vai ser regulado pelo que o próprio senhor estabelecer, né? O que o próprio senhor vai colocar. Não vai ter lá uma norma escrita falando, olha, você precisa fazer isso, isso, isso. Não, vai ser o próprio senhor que vai ordenar. E a administração, nesse caso, ora ela é patriarcal, aquilo que o Weber tinha feito lá, estabelecimento entre dois.
Nesse caso, ela vai se dar em nome do próprio Senhor e por sua conta. E no segundo caso, ela é estamental. Aqui você tem um privilégio, você tem uma concessão, você tem um direito, entre aspas. Não é legal, mas teria um direito aí baseado nos costumes, tá? Então, dessa pessoa tá nesse ponto aqui. É a diferença que a gente tem. Vamos lá. Por último, dominação carismática. A dominação carismática, ela não vai estar baseada não necessariamente no segmento de um costume, de uma tradição, e também não vai estar baseada numa legislação. Essa aqui vai ser uma obediência fundamentada na crença dos próprios seguidores ou fiéis de que um determinado líder tem qualidades superiores, né, às vezes até supremas em relação às outras pessoas. Precisa necessariamente esse cara ter? Não precisa. Se essas pessoas, se esses súditos acreditarem que ele tem e a partir dessa crença fazer valer essa dominação legítima, ou seja, ter uma estabilidade, uma continuidade, beleza, ele já é um líder carismático nesse caso. Então as ordens, elas não são obedecidas por conta de leis, não são obedecidas por conta de tradições, mas por uma questão de afeto, de devoção afetiva aos valores desse determinado indivíduo aqui, vistos como excepcionais, né? Às vezes o cara faz um milagre, ou as pessoas acham que ele fez um milagre, ele tem ali uma habilidade que é muito superior a todo mundo e se atribui que essa habilidade ela é muito importante, essencial, decisiva. Nesse caso, as pessoas então vão obedecer, vão seguir, né, esse líder. O que é interessante aqui é que isso pode variar tanto das qualidades então tidas, como também da pessoa. Não é necessariamente assim uma coisa negativa, ruim. Claro, a forma como essa autoridade é exercida, ela é autoritária. Ela é autoritária, não é uma democracia, não é algo aí que é discutido, não está estabelecido nas leis, né, nas normas, nada disso. Mas a gente pode pensar que tanto Hitler como Jesus Cristo são líderes carismáticos, dentro dessa ideia de dominação carismático. O próprio Weber deixa isso muito claro nesse texto que a gente está pegando aí para utilizar como referência principal aqui nesse sentido. No caso da dominação carismática, o poder é instável. Por quê? Se esse cara que apresenta uma determinada habilidade, ele deixa de apresentar essa habilidade, ou seja, você está baseado nos milagres que esse cara faz, ele deixa de fazer milagre, aí vai começar, pode ser que comece uma contestação ao poder dele e esse poder pode desaparecer. No texto, Weber ainda discute a possibilidade de sucessão, ou quando esse próprio cara tem um poder que ele ordena que o fulano de tal seja o sucessor dele quando ele morrer, ou um colegiado, ou um grupo de fiéis do seu séquito lá, que vão ser também ali, constituir uma espécie de quase tradição de escolher o sucessor, então também entraria nesse caso aqui. O exemplo que ele dá, então pode ser um profeta, Jesus, Maomé, Moisés, um político demagogo, aquele cara que fala só para agradar aos ouvidos da massa, né, tanto de esquerda ou de direita, né, políticos demagogos aí tem aos montes, um pastor, então também isso é muito típico nas igrejas, um herói de guerra, um revolucionário, então todos esses aqui poderiam ser vistos como líderes carismáticos que estão exercendo uma dominação carismática. É importante observar que ele vai dizer que na antiguidade só existiam esses dois últimos tipos aqui de dominação. Ou ela era carismática, ou ela era tradicional. E aí também uma outra tirinha aí do Dahmer, a festa de grandes traficantes. Então é o político, né, o líder carismático lá, que às vezes ele é um criminoso e as pessoas não conseguem enxergar, né, que ele é um criminoso, justamente porque atribui a ele um poder que às vezes ele não tem. Uma habilidade, não sei, uma certa coragem, né, de falar o que pensa, que ele não tem. As pessoas acham que tem, mas ele consegue, então, a partir aí dessa ideia de carisma, ofuscar
sobre as suas próprias ações, né, negativas, ruins. Então é uma zoeira do Dahmer aí. Os pequenos traficantes não foram convidados. É proibido entrar descalço e sem camisa, senador. Enfim, o Weber vai dizer: obedece-se à pessoa do líder por suas qualidades excepcionais e não em virtude de sua posição estatuída ou de sua dignidade tradicional, que seriam os outros dois tipos, né? Estatuída seria aí pela dominação legal e a dignidade tradicional seria a dominação tradicional. O pressuposto para isto é fazer-se acreditar, aquilo que eu tinha falado para vocês. O senhor carismático tem que fazer-se acreditar como senhor pela graça de Deus, por meio de milagres, êxitos e prosperidade do séquito e dos súditos. Se lhe falta o êxito, seu domínio oscila. Ele vai dar um exemplo lá do imperador chinês, né, que quando lá você tem uma série de problemas, você tem ali uma escassez de chuvas, então as pessoas vão sofrer com problemas aí das colheitas, né, serem ruins. Esse poder desse imperador pelo qual ele foi investido, que seria a ideia de que ele seria abençoado, então vai começar a ser contestado, ele pode ser até retirado do poder, inclusive levado até o sacrifício, ele pode ser morto também nesse caso, se continuar ruim desse jeito. Então esses súditos vão acabar cobrando desse líder carismático, nesse caso aqui exemplar, que ele faça alguma coisa para mudar o que tá. Quer dizer, você não é o bonzão, então cadê seus milagres aí para poder fazer com que a vida volte a ser como era ou melhore? E aqui as características, então, no quadrinho que a gente fez aqui sobre a dominação carismática. O tipo mais puro, então, seria a dominação do profeta, do herói guerreiro e do grande demagogo. A associação dominante, o caráter comunitário ou do séquito, semelhante à dominação tradicional. Órgãos e regulamentos. Ausente não tem órgãos e regulamentos, tudo depende então desse líder carismático. Quem ordena é chamado de líder e os subordinados são chamados de apóstolos, né? Os seguidores. Obediência por conta do carisma pessoal do líder, aí sim, é diferente lá da dominação tradicional, que seria pela posição que aquela pessoa ocupa no lugar de tradição, óbvio. Mas nesse caso não, é só diz respeito à própria pessoa e não necessariamente o lugar que ele ocupa. Tanto que pode ser que depois que o poder dele acabe, ninguém vai ocupar essa posição, no caso do líder aqui carismático. Quadro administrativo, né? Os sequazes, escolhidos segundo carisma e vocação pessoal, então também é uma escolha muito arbitrária, né, do próprio líder aí. Condições de serviço, sentença pelo líder e aceitação da comunidade. O líder sentencia quem vai cumprir determinado serviço e a comunidade reconhece, já que também há uma dependência da comunidade aqui, né, que é ela própria que enxerga aqui esse carisma. E a administração, entre aspas, a forma de gestão, revelação e criação momentânea, ação e exemplo. Então, realmente algo aí ligado à ideia de mágico, né, de sacralidade de magia. Enfim, para esse vídeo é só, mas depois no outro vídeo a gente vai tratar a respeito da burocracia e entra aqui também uma certa continuidade à dominação legal tradicional. Falou, valeu!